estamos no ar com mais um programa Vitrine e hoje a conversa com o seu Edson Forneroli, que é delegado aposentado e no início do mês de abril lançou o livro Como Criar um Corrupto. Seu Edson, seja bem-vindo ao Vitrine, né? E eu gostaria já inicialmente de pedir para o senhor falar um pouquinho sobre o que fala o livro do senhor. Bom, telespectadores, boa tarde. Falar do livro é suspeito. Eu escrevi e vou falar do meu próprio livro. Olha, deve ser bom. Tem umas histórias interessantes aqui de Santa Catarina, da época que eu fui delegado. Histórias, quer dizer, interessantes para quem lê, mas eu acredito para quem fez parte dessas histórias, não é muito bom. Porque eu fui obrigado a contar certos fatos que aconteceram durante a minha vida de policial, que eu diria que não são muito republicanos. E acredito que eu não dei nome para não parecer vindita, mas deixei bem explícito, bem claro, as pessoas que cometeram essas falhas, tanto no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo. Eu tive que presenciar isso, às vezes, como vamos dizer numa gíria, engolir com farinha, mas no final de contas eu tive que fazer um desabafo. Desabafo, porque acredito que não deve passar em branco esse tipo de coisa na nossa sociedade. Se nós chegamos a esse ponto que nós estamos hoje, eu acredito que deixamos acontecer e não nos indignarmos e tomar providência. Seu Edson, em que momento, porque eu tenho certeza que o senhor realmente viu muitas coisas, né? Mas em que momento o senhor pensou, não, agora eu vou escrever e agora eu vou falar? Foi depois de me aposentaram, como eu sempre digo, depois de me aposentar, eu comecei a pensar que o que é que eu vou deixar para as pessoas que me conheceram, meus amigos, e talvez tenham uma impressão errada do que aconteceu comigo. Então foi mais um desabafo e uma explicação para todos aqueles que confiaram em mim e que eu não poderia deixar de dar uma explicação a eles. O porquê que ocorreu, como ocorreu. Então, esse livro, além de contar as histórias aqui do estado e aqui principalmente de Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, foi onde fiquei mais tempo, e Capinzal. Ali dessas cidades, tem mais outras cidades que eu fui delegado regional em Canoinhas. E eu achava que merecia dar uma satisfação. E as pessoas que confiavam em mim, eles deviam saber o que aconteceu. Isso foi mais a intenção, e foi depois de me aposentar. E deixei passar um tempo, porque ficaria muito... hoje, alguns já morreram, outras pessoas já esqueceram, porque eu acho que iria chocar a muitas pessoas. Sim. Agora já passou algum tempo, eu estou contando a história e não vai ser tão chocante assim. E quanto tempo o senhor passou aí reunindo essas histórias, escrevendo, desenvolvendo elas? Foi mais de 6 anos, 6, 7 anos. Assim que me aposentei, comecei a colher os dados, os inquéritos que eu fiz, os jornais. E depois, no finalzinho, eu encontrei o meu amigo Bola da época, que ele foi repórter na época, que eu era delegado. Inclusive escreveu algumas coisinhas contra mim na época. E agora ele viu que não era bem assim. Ele conseguiu saber realmente a verdadeira história. E por que certas vezes você tem que tomar uma atitude, tomar uma providência, às vezes que parece errada. Sim. Mas só a pessoa que está pressionada é que sabe o que pode fazer. E o senhor, no livro, o senhor traz alguns personagens, como é que o senhor desenvolveu as histórias sem citar os nomes? Eu fiz todo o livro em terceira pessoa e coloquei um personagem. Eu coloquei um personagem e
nesse personagem, e nesse personagem ele conta a história. Só que a forma de contar, normalmente não precisa citar o nome. Se eu falo, vamos dizer, a profissão, ou falo a pessoa, o tipo da pessoa, como ele age, como ele procede, a pessoa que conhece já não precisa dar o nome. Vai saber, tá entendendo? Se amanhã eu disser que fiz uma entrevista, dei uma entrevista na TV Câmara, a tal dia, a tal hora, certamente vão saber que foram os senhores, você e ele, que estiveram aqui. Sim. Entendeu? Então dá para entender, compreender e saber quem foi que praticou aqueles atos naquele momento, naquele dia. Seu Edson, nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com a conversa sobre o livro Como Criar um Corrupto. É um instante só. Dicas para economizar energia. Dentro de casa, troque as lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Estas duram mais e utilizam menor quantidade de energia. Pinte as paredes internas e os tetos da casa com cores claras. Elas refletem e espalham a luz para todo o ambiente. No caso dos aparelhos de ar-condicionado, mantenha os filtros sempre bem higienizados. Máquina de lavar roupa e ferro de passar, só utilize-os quando houver bastante roupa acumulada para realizar o trabalho de uma única vez. Evite deixar aparelhos eletrônicos em stand-by. Apesar de desligados, esse modo pode representar um gasto mensal de até 12%. Evite colocar o fogão e a geladeira próximos um do outro. Eles podem interferir no consumo de energia. Regule a temperatura da geladeira no inverno ajustando o termostato para evitar desperdício de consumo. Quando viajar, desligue a chave geral da casa para não gastar energia com coisas desnecessárias. Já no trabalho, dê preferência a aparelhos que consumam menor quantidade de energia, como notebooks, computadores e impressoras. E no final do expediente, tire os aparelhos da tomada. Economize. É nesta praça que se encontra o busto do ex-governador de São Paulo, Mário Covas. A obra foi esculpida pelo artista Jorge Schroeder. E atualmente é um dos locais preferidos pelas crianças por possuir um playground e área de lazer para diversão. O local fica na rodovia Interpraias, em Balneário Camboriú. Você sabia que no novo Código de Processo Civil, o devedor de pensão alimentícia poderá ser protestado caso não cumpra a decisão judicial? Além disso, ele poderá ter penhorado o seu holerite em até 50% dos seus rendimentos. Se você está tendo dificuldades para receber a pensão alimentícia, procure assistência judiciária. É seu direito. Estamos de volta com o programa Vitrine e vou continuar a minha conversa com o delegado aposentado Edson Forneroli, que recentemente lançou o livro Como Criar um Corrupto. E para continuar esse bate-papo, eu queria ouvir do senhor Edson, né? Senhor Edson, como criar um corrupto? Certo. A minha intenção mesmo não foi criar um corrupto, é como combatê-lo. Mas para você combater alguém, para combater ele tem que conhecer.
e saber onde é que eles estão e como é que eles se criam. Então essa foi a minha... Mas o livro, Como Criar o Corrupto, foi mais chamativo. Você diga assim, como combater o corrupto? Isso já está muito batido, esse tipo de... Na nossa época agora, combater corrupto já virou marketing, né? Já virou prática. Então, eu quis especificar, desde o início da minha carreira, e desde o início da minha existência praticamente, os corruptos que passaram pela minha vida, quando eu tinha empresa, que foi acharcado por fiscais, todo esse tipo de corrupção que a gente sofre. Sim. Então, como policial, tive como combatê-los. E essa era a minha ideia, porque de tanto ter problemas com corruptos, eu queria combatê-los. Essa era a minha ideia. Achei que sendo delegado eu poderia combatê-los muito mais do que foi possível. Mas eu consegui, então, ir no livro, um pouco eu consegui ir no livro, eu quis explicar onde aparecem os corruptos, em que situações aparecem os corruptos. Então, não é que eu quis criá-lo, mas eu quis realmente mostrar às pessoas que lerem um livro a saber quem são os corruptos e como eles se criam, para poder combatê-los. Seu Edson, nós estamos, infelizmente, num cenário nacional bem triste, né? Falando em corrupção e política, né? Tanto que recentemente tivemos um ex-presidente preso, o que infelizmente dói porque nós somos brasileiros e nós queríamos ver o país cada vez melhor. E o senhor, bem perto da data, o senhor acabou lançando o seu livro e eu queria saber, né? O que falta então para a gente conseguir combater essa corrupção, né? Falta vontade, falta caráter, na opinião do senhor? É difícil. A corrupção não é própria só dos brasileiros, não é nossa a corrupção. A corrupção é mundial, nos Estados Unidos, na Inglaterra. A gente assiste os jornais, que hoje não é como antigamente que a notícia chegava um mês depois. Na minha época era telex, era, sei lá fumaça, como é sinal de fumaça, então demorava. Agora não, agora é imediato. Se tem uma corrupção na China, você imediatamente fica sabendo aqui. Então já não é tão assim de se espantar. Agora mesmo foi presa uma da Coreia do Sul, aparece a presidente da Coreia do Sul. Sim. Foi presa agora. Então, a corrupção existe. Agora tem que ser combatida. E se você combate, diminui. Isso é a intenção. Porque eu acredito que nunca vão acabar com a corrupção no mundo, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Mas ela tem que ser combatida para que não se espalhe como uma erva daninha. Que depois as ervas boas são tomadas pelas ervas daninhas. Não pode acontecer isso. Nós temos, as pessoas de bem, têm que sobreviver a essas ervas daninhas, a esse pessoal. E eu acho que a forma é combater. Não tem combater de que maneira. O nosso judiciário tem que ser, principalmente o judiciário, porque não existe nada que não se possa fazer, e possa se fazer, mas que seja vigiado, tem que ser penalizado caso saia daquela linha de conduta. Esse é o problema. Se você sabe que da impunidade, você pratica os atos, você não vai ser punido, você vai praticar o ato, por que não? Compensa. Aquele crime que compensa. Aí que vem o corrupto. Se o crime não compensar, se você for gastar mais do que vai ganhar na corrupção, você não vai ser corrupto. Sim. Até eu estava comentando agora, você vai fazer uma campanha eleitoral. Gastar mais do que todo o salário se fosse a vida toda, fosse presidente, ou fosse vereador, ou fosse... Se somar todo o salário dele, não vai pagar a campanha. Exatamente. Mesmo que os outros paguem. Então alguém tem que lucrar com isso. Alguém tem que lucrar. Não é possível que eu vou investir dinheiro para ser bonzinho. Eu conheci uma pessoa assim,
não vou puxar a sardinha para minha brasa, mas conheci um que gastou dinheiro na política sem visar para servir. Para servir. Ele dizia assim, eu vivo para servir, não sirvo para viver. Tá? Essa pessoa era do Lais. E as pessoas que me conhecem sabem de quem que eu estou me referindo. E então tem a maneira de nós conseguirmos diminuir pelo menos essa corrupção no Brasil. E temos aí diversos juízes, delegados da Polícia Federal, tem delegados do Estado, de muitos estados aí que estão tentando combater. Agora, nós temos que ter o apoio do Judiciário, da Promotoria, e não eles querer tomar o nosso lugar, porque a investigação, quem faz somos nós, Polícia Civil. Nós é que fizemos as investigações e levamos para que eles julguem. Então eles nos cobrem as investigações bem feitas e não querem investigar no nosso lugar, que não vai dar certo. Cada um no seu devido lugar. É verdade. Seu Edson, o lançamento foi agora no início do mês de abril. Tem algum próximo aí programado ou algum lugar que o pessoal que está em casa nos acompanhando pode adquirir o livro do senhor? Olha, tem uma proposta que vai ser inaugurada a biblioteca, a livraria do MESC, o novo, e eles pediram que eu levasse o livro lá e talvez fizesse um lançamento lá. Eu não sei ainda, é porque eu estou, eu na cadeira de roda é difícil estar me locomovendo. Sim. E quem está fazendo todo esse trabalho é o Bola que está fazendo para mim. Mas então o pessoal pode esperar? Pode, e vai ser colocado em diversas livrarias aqui em Balneário, vai ter diversas livrarias com um livro. Eu não posso dizer o nome ainda porque não foi fechado, certo. Porque eu fui agora no lançamento, ainda não fechei o contrato com cada livraria, mas vai ter algumas livrarias que vão vender o livro aqui. Mas daqui a algumas semanas, então, a população já pode começar a procurar. Essa semana, até o final da semana, eu acredito que já está tudo resolvido. Então, tá certo. A conversa está muito boa, seu Edson, mas infelizmente eu preciso encerrar o programa. Gostaria de agradecer muito a sua participação, né, parabenizar aí pela iniciativa da obra. Eu que agradeço, né, a oportunidade de divulgar o meu livro. Então assim a gente encerra mais um Vitrine e eu te espero na próxima semana.